Olá, muito boa noite a todos. Muitos parabéns pela decisão de estarem hoje aqui conosco. E hoje vamos fazer aqui uma apresentação muito simples, rápida, sucinta, do que é efetivamente o X39. Esteja atento com papel e caneta na mão, porque o que vai a vir hoje pode efetivamente mudar a sua vida. E deixe-me já que lhe diga que a pessoa mais importante para si hoje é a pessoa que o convidou para estar a assistir a esta apresentação. Portanto, no final, fale com ele, por favor, e trace um plano para tudo aquilo que pretende saber, perguntas e tudo o que queira saber, fala com a pessoa que o convidou. Dizer-vos que eu sou o Vítor Pereira, sou de Vila Nova de Gaia, mas moro na Figueira da Foz, tenho 54 anos e conheci esta oportunidade há 2 anos e meio atrás. Claro que quando eu conheci esta oportunidade era tudo muito novo, nós fazemos parte de um grupo de pioneiros, de pessoas que estão a pegar nesta oportunidade e a levar esta oportunidade para a Europa e dessa forma nós podermos realmente ajudar muitas pessoas e fazer a diferença na vida de muitas e muitas pessoas que estão a usar já o PETs e muitas que ainda vão usar daqui para a frente. Então, só para compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então, como diz aqui, bem-vindos à LifeWave. Eu acho que este momento é um momento realmente muito importante. Para mim foi um momento transformador no momento em que eu conheci esta empresa. Realmente uma empresa veio trazer uma saúde à minha família, veio nos orientar num caminho completamente diferente daquilo que nós estávamos a viver. Nós passamos por um período de depressão e quando nos apresentaram o X39 veio fazer total diferença na nossa vida. E então, tanto eu como a Arminda, foi impossível nós não partilharmos aquilo que estava a acontecer connosco. E é esta forma muito simples que eu vos quero apresentar aqui hoje. Como toda a gente sabe, mais de 95% das pessoas está intoxicada neste momento e, efetivamente, as pessoas procuram algo de uma forma natural que lhes possa trazer um equilíbrio de saúde. Então, o que nós estamos aqui a falar é de uma empresa que já tem quase 21 anos, vamos fazer no próximo, agora, na próxima semana, 21 anos de existência. Aliás, eu e algumas pessoas que estão aqui connosco nesta apresentação, vamos estar em Los Angeles para estar na convenção da empresa pelos 21 anos e realmente é uma empresa que nos primeiros 19 anos faturava na ordem dos 20 milhões de dólares e com o aparecimento do X39, esta nova tecnologia que veio revolucionar o mercado, a empresa começou a catapultar a sua fatura no primeiro ano para 268 milhões de dólares, no terceiro ano para 464 milhões de euros e fechou no ano de 2024 com uma faturação acima dos 550 milhões de dólares. Nós, ao falarmos da LifeWave, nós estamos a falar de uma empresa que está aberta em 80 países, ou seja, todos nós, quando abraçamos esta oportunidade, nós temos a possibilidade de falar em qualquer um destes 80 países com uma pessoa amiga e essa pessoa pode começar também lá a experimentar os produtos e a falar ela própria também com outras pessoas. E depois, é uma empresa que está completamente diferenciada de todas as outras. É uma empresa que está completamente voltada para a área da prevenção da saúde e do bem-estar. Então, quem nós temos ao nosso leme é este senhor, Dr. David Smith. Eu já tive a honra e o privilégio de poder estar com ele umas 2 ou 3 vezes. Posso-vos dizer que é um ser iluminado, uma pessoa fantástica. Já tivemos a oportunidade de cruzar e trocar muitas palavras e eu vejo aqui neste homem, no início, quando me falaram desta empresa, só para vos dar aqui um à parte, eu fiquei muito feliz com o facto da pessoa que inventou o produto ser a mesma que era o chefe de operações, o CEO, e ser o dono da companhia. Eu fiquei completamente entusiasmado com estas três situações. Agora, não contava, muito sinceramente, no início, quando eu conheci a empresa, que um dia eu viria a conhecer pessoalmente. E esse momento em que eu o conheci pessoalmente mudou completamente o meu foco, a minha decisão, e eu, nesse momento, decidi que eu iria estar nesta empresa até ao final dos meus dias a representar o legado que este homem
quer trazer para a humanidade, que é equilíbrio e prevenção e saúde. Portanto, nós estamos numa empresa muito séria e que vai efetivamente mudar a face da Terra, com certeza, nos próximos 10 a 15 anos. Então, estamos a falar de um homem que tem mais de 200 patentes em nome pessoal. Portanto, para se conseguir uma patente é preciso efetivamente muito tempo e muito dinheiro despendido. E este homem tem 200 patentes em nome pessoal e já por duas vezes ganhou na área da tecnologia o prémio Hall of the Fame International, que é o prémio atribuído a todos os cientistas que efetivamente fazem a diferença no mundo. Depois, temos um produto que é patenteado, uma tecnologia patenteada para 20 anos. Ela apareceu em 2020, foi patenteada em fevereiro de 2020 e nós temos esta patente protegida até 2040, ok? E neste momento os brand partners da LifeWave são as únicas pessoas que podem partilhar ou falar deste produto. Vocês nunca irão encontrar este produto em prateleiras de supermercado ou em prateleiras de farmácia. Não existe. Tem, para terem este conhecimento do produto e saberem como é que ele se utiliza, têm que falar com a pessoa que vos convidou para vocês estarem aqui hoje. Também importante dizer isto, que o uso do produto tem sempre o cuidado de ter uma pessoa que se preocupa com o vosso resultado. E isto faz total diferença no nosso plano de recomendação. Depois, pelo segundo ano consecutivo, a empresa recebeu um dos maiores galardões da indústria, que foi o prémio de Grow Company. Este prémio garantiu que a empresa LifeWave, pelo segundo ano, é a empresa que mais cresce no marketing no multinível ou no marketing de venda direta. Portanto, já por o segundo ano consecutivo, e posso-vos dizer que a empresa teve um crescimento desde 2020 até agora de mais de 3000%. Portanto, nós estamos a crescer a um ritmo alucinante. Nós muitas vezes sentimos-nos bem, estamos numa fase boa da nossa vida, mas nós nunca sabemos como é que estamos no nosso corpo por dentro. Ou seja, não há ninguém que quando se levanta de manhã consiga fazer um raio-x ao seu interior e consiga perceber como é que está para o seu dia, como é que está preparado para o seu dia. E muitas vezes nós sabemos que a vida nos prega surpresas, porque nós todos temos que estar atentos e temos que ser preventivos. Nós não podemos de maneira nenhuma continuar com o mesmo modelo que temos tido até aqui, que é vamos vivendo a nossa vida, vamos ficando doentes e depois aparece o médico para nos dar uma remediação. A minha pergunta é: por que é que nós não podemos estar na fase da prevenção? Então, o PETS funciona aqui de uma forma maravilhosa, porque de uma forma preventiva nós podemos começar a usar o PETS desde sempre e começar a ter uma melhor saúde. Então, o porquê de usar o PETS e porquê de reativar as nossas células estaminais, que é disto que nós estamos aqui a falar. O que nós estamos aqui a promover hoje é um produto que nós colamos no nosso corpo. Eu hoje, por acaso, já tirei o meu, porque coloquei muito cedo de manhã e, entretanto, já o tirei e já o coloquei no lixo. E quando nós colocamos este patch, a única coisa que nós estamos a fazer é aumentar a nossa juventude, aumentar a nossa saúde. Nós não sabemos em que é que o patch está a trabalhar por dentro, mas eu, no dia que o coloquei até hoje, como eu vos disse no início, eu estava numa depressão. No dia que eu coloquei até hoje, eu nunca mais parei. Muito mais energia, muito mais atividade, muito mais boa disposição, um foco completamente diferente e fez-me abraçar esta empresa com muito, muito afinco e com muito foco, porque o que aconteceu comigo, eu revejo muitas pessoas que estão na mesma situação. Quantos de nós não temos um amigo que está a passar por um burnout? Não temos um amigo que está a passar por uma depressão também? Não temos alguém que está a precisar de um ombro amigo e que diga: vem comigo, eu tenho aqui algo que pode mudar a tua vida. Então, o que realmente nós precisamos de reativar no nosso corpo são as nossas células estaminais. Porque nós, quando somos fecundados, nós nascemos de uma célula estaminal, ok? Então essa célula estaminal, que ao longo do nosso período de crescimento vai sempre aumentando e vai nos sustentando, chega a uma altura da nossa vida, depois que nós passamos
os 25, 30, 35 anos, elas começam a entrar em declínio. Ok? Elas começam a adormecer. Elas não morrem. Elas continuam a estar dentro do nosso corpo. Só que elas têm uma postura muito mais lenta e não há nada que faça reativar de uma forma eficaz estas nossas células estaminais para nós podermos ter efetivamente a saúde dos 20 anos. Por isso é que muitos de nós costumam dizer que é diferente partir uma perna aos 20 anos ou aos 60. Como vocês devem entender, o processo de regeneração é um processo completamente diferente, o processo de cicatrização e tudo isso. E as células estaminais vêm muito ajudar aqui nesse campo. Então, quanto mais células estaminais nós tivermos, mais rapidamente nós vamos regenerar e menos vamos envelhecer. Portanto, centenas de milhões de pessoas já estão a experienciar estes sintomas. O patch atua de uma forma muito rápida no GHKCU, que é um patch que vai juntar-se com o cobre que nós temos no nosso corpo e através da nossa energia, através da fototerapia, ele vai ativar. Portanto, o patch é produzido em laboratório com nanocristais orgânicos. Todos nós sabemos, se colocarmos um cristal à luz, que ele emite vários feixes de luz e de cor diferente, e quando ele é colocado aqui na nossa C7, ele vai funcionar única e exclusivamente como se fosse um espelho. Então, o nosso calor corporal vai refletir neste, entre aspas, espelho e vai voltar para dentro do nosso corpo com um comprimento de onda diferente e vai modular todas as nossas células para nós podermos, de certa forma, receber a luz solar em cada célula do nosso corpo, ok? Ele reativa as nossas próprias células. Uma grande vantagem é que ele não tem químicos nem drogas e não é invasivo. É um patch que nós colocamos no nosso corpo e não entra nada, rigorosamente nada, para a nossa pele. Então o que é que ele promove? Promove a produção do colagênio. Como vocês todos sabem, o colagênio é uma molécula reestruturante do nosso, uma proteína reestruturante do nosso corpo. Nós somos um corpo vertical porque efetivamente a nossa taxa de colagênio é enorme e sustenta todos os órgãos e tudo no nosso corpo no sítio certo para nós podermos ter efetivamente uma melhor saúde. Há uma rápida regeneração de pele, a ativação das células estaminais, que é aquilo que nós mais estamos a falar, e eu não acredito que ninguém goste de ter as suas células estaminais dormentes, porque isso é sinal de inércia, de inatividade, e eu não acredito que, sinceramente, as pessoas, depois de saberem uma informação deste nível, queiram ter umas células estaminais dormentes, e vai atuar muito rapidamente com efeitos anti-inflamatórios. Nós temos que perceber que o GHK é um peptídeo que percorre o nosso corpo em apenas uma hora. E ele faz a leitura e a varredura de tudo o que se passa no nosso corpo e dá informação ao nosso corpo para fazer uma apoptose de todas aquelas células que estão efetivamente mortas e, por sua vez, dizer às células estaminais que é preciso ir reconstruir um determinado sítio onde houve essa apoptose das células. Portanto, o que vai acontecer é efetivamente uma reposição de células estaminais da nossa origem, da nossa fecundação, e isso é o que efetivamente nos vai trazer mais saúde. Então eu queria que vocês encarassem as células estaminais como os bombeirinhos do nosso corpo. Todos nós sabemos que no quartel dos bombeiros, quando toca a sineta e é um incêndio, os bombeiros descem às viaturas, preparam-se para o incêndio e vão nas viaturas próprias para o incêndio combater aquele incêndio. Mas se por eventualidade for um acidente, os mesmos bombeiros vão se preparar na ambulância de ação direta a um acidente, por exemplo, e vão ser os mesmos bombeiros que vão tratar aquela pessoa que está num acidente ou numa doença ou numa urgência, ou seja o que for. Então, o que nós temos que fazer aqui a correlação é que as células estaminais são como os bombeirinhos do nosso corpo, ok? É uma analogia interessante que nos foi passada pelo meu amigo
Dr. José Paulo Pereira, que sempre que dava a apresentação falava nos bombeiros e eu adorei sempre esta apresentação e tenho-a na minha apresentação exatamente para homenagear o Dr. José Paulo Pereira, que é uma pessoa realmente fantástica e que nós devemos-lhe muito, porque se não fosse ele no início, nós não estaríamos aqui. Portanto, vamos entender então as nossas células estaminais como os bombeirinhos que estão no nosso corpo e conseguem fazer a regeneração de todas as células do nosso corpo. Então, o que é que acontece efetivamente quando nós reativamos as nossas próprias células estaminais com o X39? É importante saber que o X39 é aqui exatamente o catalisador, o precursor do que vai acontecer com o nosso corpo. Então, muito rapidamente, os benefícios do X39 são alívio rápido de dor, inflamação reduzida, uma melhor cicatrização, mais energia e vitalidade. E vocês podem comprovar exatamente por esta minha apresentação. Eu hoje levantei-me cedíssimo, já fiz uma série de coisas no meu dia, mas ainda chego aqui a esta hora no final do dia e ainda estou com esta energia e vitalidade. Então é disto que nós estamos a falar. Maior clareza mental. Eu também senti muito isto, um cérebro muito mais focado, muito mais limpo. Não há situações turvas. Nós conseguimos pensar tudo com muito mais clareza e melhor clareza. Melhor desempenho ao praticar desporto. O nosso corpo está muito mais disponível para nós praticarmos o desporto. Uma recuperação muito mais rápida após o exercício físico. É impressionante. Todos nós que vamos testando o nosso corpo ao longo destes meses que já estamos a utilizar o X39, é impressionante aquilo que nós vamos colocando o nosso corpo a fazer e a resposta que ele dá. Há efetivamente uma recuperação muito rápida. E depois, para todas aquelas pessoas que já usam há muito tempo, têm todos com certeza o mesmo resultado, que é uma melhor aparência de pele, muito menos rugas, muito mais brilho e a eliminação de muitas manchas que nós muitas vezes vamos ganhando com a idade, aqueles pequenos pontinhos que nós vamos ganhando. Existe aqui efetivamente uma melhor aparência da pele. Então, quais são os resultados a médio e a longo prazo? Logo nos primeiros dias, 4.000 genes começam a reativar. Meus amigos, eu aqui quero-vos fazer uma analogia muito engraçada que eu estes dias tive com o meu querido amigo Rui Loureiro e ele falava exatamente disto. Façam de conta que o nosso corpo é um quadro elétrico com disjuntores, ok? E ao longo da vida, à medida que as coisas vão acontecendo, há um disjuntor que se vai desligando. E depois, numa outra fase, mais um outro disjuntor que se vai desligando. Com o uso do X39, o que vai acontecer é que esses disjuntores que estão desligados, nós vamos conseguir ligá-los, vamos consegui-los pôr on. Então isto vai transformar completamente a nossa vida, porque estes 4.000 genes que vão ser reativados são exatamente aqueles genes que precisam de ser reativados para nos dar esta energia, esta vitalidade, esta desinflamação do nosso corpo e para pôr o nosso corpo em equilíbrio, porque é disso que nós estamos aqui a falar. Então, com 6 semanas de utilização, há um maior equilíbrio cerebral, sem dúvida, diminui os sintomas da depressão pós-traumática. Isto também eu senti aqui muito, porque nós, efetivamente, na depressão em que estávamos a sentir aqui também um trauma por causa do que aconteceu com a nossa família e nós somos o espelho vivo de que isto efetivamente aconteceu desta forma. Maior aumento da produção de colagênio interno ao fim de 3 meses. Por isso é que eu gosto de recomendar sempre a utilização dos PETs no mínimo de 3 a 6 meses. No mínimo. Porque, como todos nós sabemos, há pessoas que começam a fazer e muitas vezes param de fazer e muitas vezes param de fazer exatamente no momento em que o corpo estava a começar a dar resposta. Então nós temos que ter o foco aqui de dizer às pessoas que a utilização mínima de PET X39 deve-se concentrar entre os 3 a 6 meses, mas de preferência sempre, sempre, sempre os 6 meses, porque é a partir dos 6 meses que o milagre realmente acontece no nosso corpo. Então, diminuição das rugas ao fim de 3 meses,
crescimento do cabelo. Eu sou prova viva disso. Eu tinha a minha parte de cima já completamente toda despovoada, tinha o meu cabelo também completamente quase todo branquinho. E com o uso do X39, numa sequência de 8 meses seguidas, eu consegui repovoar todo o meu cabelo e o meu cabelo começou a voltar à cor natural. Isto é um testemunho meu pessoal, portanto, isto é muito importante nós falarmos acerca disto também. Depois, aumento da integridade e do sistema esquelético muscular. Por isso é que nós muitas vezes vemos pessoas que começam a utilizar os pets e largam muletas, largam bengala. Realmente há situações que parece mesmo um milagre e as pessoas ficam completamente surpresas em relação a isso. E muitas vezes não percebem como é que isso está a acontecer, mas o que é efetivamente verdade é que acontece. Com 6 meses de utilização, há uma reversão do sistema cardiovascular. Num estudo recente, feito na altura de 2022, 2021, 14 de 15 pessoas reduziram a sua idade vascular em cerca de 2 meses após a utilização do X39 por apenas 6 semanas. 6 semanas existe uma reversão efetiva na nossa idade. Então, o que nós estamos aqui a falar não é um anti-envelhecimento, é um reversor de idade, ok? É tornar-nos mais jovens, mais capazes para enfrentar os anos que vêm no futuro. Isto são palavras do Dr. David Smith. Então, dizer-vos também como usar o X39 é a grande pergunta que fica depois de estarmos a falar nesta tecnologia maravilhosa. É usar o PETS durante 12 horas seguidas para reparar e rejuvenescer, ok? Os sítios indicados são estes dois sítios aqui que estão na nossa imagem. O primeiro é a C7 aqui no início das nossas costas e o outro é 2 dedos abaixo do umbigo, 2 dedos través abaixo do umbigo, colocar o patch e fazer com que efetivamente também seja focado para toda a zona onde nós temos posicionado os nossos órgãos. E isso é muito importante acontecer porque muitas vezes vai haver também uma desintoxicação séria de todos os nossos órgãos e isso é muito importante. Retirar o patch ao final de 12 horas de uso. Como é normal, o patch é feito de nanocristais orgânicos e esses nanocristais vão se deteriorando e ao fim de 12 horas já estão efetivamente extintos, então nós devemos tirar e jogar no lixo e no dia seguinte colocamos um novo. Colocar um patch a cada dia, repetir o processo, sempre com muita persistência, porque a persistência é o que vai trazer os resultados. Pode usar mais do que um patch em simultâneo, se for o caso da pessoa ter vários sítios onde lhe dói, se quiser uma atuação mais rápida, pode usar o X39 nos sítios efetivamente onde lhe dói e um sempre na C7, ok? E depois beber água. O que faz transportar o nosso peptídeo na nossa cadeia celular é efetivamente a água. E nós temos de ser muito rigorosos na toma de água. Eu costumo recomendar sempre, segundo a Organização Mundial de Saúde, recomenda 1 litro de água por cada 25 quilos no caso das senhoras e 1 litro de água por cada 30 quilos no caso dos senhores. Isto são recomendações da OMS. Portanto, não sou eu que inventei agora aqui estes números. Mas, claro que nós não vamos começar logo com esta taxa, com esta tabela. O que eu vou recomendando é que a pessoa, dia após dia, vá aumentando uma garrafinha de 50 ml todos os dias até atingir o seu valor ideal, ok? 6 meses de utilização contínua pode equivaler a uma reversão de idade celular para os 25 anos. Eu agora vou sair daqui do modo de apresentação e queria ver as vossas caras, quem está aí com a tela aberta, e vou convidar aqui duas pessoas muito queridas para mim que têm uns resultados magníficos com o uso desta nova tecnologia e eu queria que elas partilhassem exatamente esse testemunho e essa força que estas mulheres são para vos contagiarem um pouco com a energia delas. Então eu gostava de chamar em primeiro lugar a Paula Vieira. Paula, se estás por aí, liga o teu micro, por favor,
e partilha connosco, se não te importas. Olá, boa noite a todos. Obrigado por me dar esta oportunidade. Novamente aqui de falar daqui dos meus resultados. Olha, antes disso queria mandar um beijinho para Angola, porque eu sei que estão aqui pessoas de Angola a ouvir-nos, e já há muita gente em Angola que já está a conhecer o X39 através da Vitória Cruz, que vai falar a seguir. Portanto, é sempre bom a gente falar aqui da nossa pérola, não é? Como eu chamo. Portanto, eu sou a Paula Vieira, tenho 51 anos, sou cuidadora informal do meu filho. Ele tem uma doença rara, portanto, tem microcefalia e tem falta dos últimos ossinhos do sacro, é o chamado Currarino, síndrome de Currarino. Prontos. E então, como é que eu conheci o X39? Isto vai fazer 2 anos, em janeiro, que ele estava muito mal no hospital, estava com uma infecção grave, e eu já conhecia o Paulo e a Liliana, e andava a ver as lives deles no Facebook, não, no Instagram. E então eu confiava neles e comecei a ver testemunhos incríveis. Não, isto aqui só pode ser verdade, eles não iam inventar, não é? Como nós conhecemos as pessoas, acreditamos. E então resolvi experimentar no meu filho, porque ele teve uma semana quase sempre a dormir, não estava nada bem, os médicos não faziam quase nada por ele, não estavam interessados muito no meu filho, acho eu, naquela altura, e então eu coloquei o patch, o X39, no dia antes dele ir para os cuidados intensivos. Assim, um bocadinho a medo, não é? Porque foi a primeira vez, não conhecia, mas confirmaram-me que as nossas técnicas da área da saúde, os nossos profissionais da área da saúde confirmaram que realmente não ia passar nada para o organismo, só ia ajudar. Portanto, eu, ouvindo isso delas, eu fiquei descansada e eu coloquei uma mãe aflita, não é? Eu estava uma mãe aflita a ver o meu filho a piorar cada vez mais. E ele, assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque, assim, ele quando saiu dos cuidados intensivos, só esteve lá um dia e meio, não necessitou de fazer diálise ao rim, que até a infecciologista achou estranho. Depois foi para o internamento, isto no Hospital São João. Ele parecia outra pessoa, outra criança. Ele tem 14 anos, mas parece mais pequeno. Ele parecia outra criança, ele estava cheio de energia. Uma coisa que nós reparámos, eu e o pai, foi que ele começou a fixar o olhar. Ele não fixava o olhar, ele tinha o olhar disperso, totalmente disperso. E a partir daí eu acreditei no X39, porque ele cada vez tinha mais energia. Vítor, ele cada vez, ele não necessitou de tomar a medicação nas veias, os antibióticos, aqueles antibióticos fortes, até ao fim, porque chegou à segunda ou terceira semana, penso eu, os bolos estavam normais da infecção e pararam com a medicação, que não é costume, e ele estava cheio de energia. Nós achamos que ele ficou melhor depois das cirurgias, que ele fez 2 seguidas, melhor do que era antes. Uma criança que era mais apagada, não fixava o olhar, tinha menos energia, ficou com mais energia. Pronto, tive essas vantagens com ele. Depois também, quando regressamos a casa, ele não precisou tomar medicação para fazer as fezes, porque o síndrome dele influencia nesse aspecto. As fezes têm que ficar moles, tem que tomar medicação para fazer as fezes. E a partir daí não necessitei de dar medicação até hoje, e já vou fazer 2 anos. Alguma cólica que ele tenha, que ele sofre muito de cólicas, eu coloco o X39 abaixo do umbigo e passa-lhe. Tem sido incrível mesmo. É a minha solução. Eu recorro sempre ao X39 para ele e aqui para nós cá em casa. Eu, no meu caso, olha, comecei a usar o X39 também no hospital. Eu estive lá um mês a dormir no cadeirão, não é? Não se dorme nada de jeito. E eu ia sempre para a fisioterapia após a saída do hospital. O Afonso vai para um terapeuta e eu ia para outro. Desta vez não precisei porque eu não fiquei sem dores. É incrível. Eu não me lembro quantos dias passaram que eu senti esse alívio de dores, não me lembro, porque o meu foco era o Afonso, não é? Se foi um dia, se foi 2 dias, se foi uma semana, não me recordo. Sei que eu passado
essas 3 semanas, 3 semanas, um mês, eu não tinha dores, não tinha dores, sentia mais energia, mais vontade de viver, uma mente mais clara. Isto até hoje, eu acho que sou outra pessoa, eu acho que rejuvenesci. Como muita gente diz, eu rejuvenesci, eu sinto que tenho a pele mais bonita, o cabelo também, e por aí, pronto, tem tido algumas não, muitos benefícios. E o meu filhote, pronto, continua a colocar, acho que cada vez tem mais energia, está muito atento às coisas. Claro que nunca vai ser uma criança como as outras, Claro. mas dentro dos possíveis, o que nós podemos fazer por eles, não é? Eu acho que é a minha função aqui, é cuidar dele o máximo. Sem dúvida. E pronto, recomendo a toda a gente. Ele já foi operado outra vez o ano passado não, desculpem, já este ano, em janeiro, e foi uma cirurgia muito simples. Foi mesmo uma cirurgia, nem parecia que ele tinha sido operado. Pronto, não ganhou infecção, porque da outra vez ele tinha ganho infecção. Desta vez eu coloquei bastantes patches na ferida, porque a cirurgia foi à coluna, Ok. e cicatrizou. Ele andou a mexer lá nos curativos, nos pensos, e ainda chegou a sangrar. Eu cheguei a levá-lo ao hospital, mas não foi necessário fazer nada, porque os patches eu acho que cicatrizou muito mais rápido. Quando ele foi para os cuidados intensivos, a seguir à cirurgia, que agora eles vão sempre, é o chamado recobro. Ele Recobro. abanava a cama, ele nem parecia que tinha sido operado, mesmo os enfermeiros e os médicos ficaram espantados, como é que uma criança tinha sido operada há pouco tempo, nem há uma hora, e já estava ali cheio de energia. Pronto, e esta é a minha história. Olha, eu adoro Maravilhoso. partilhar aqui o produto e já tenho ajudado algumas pessoas, olha, como a Vitória. A Vitória tem um caso de sucesso também. Conhecemos no hospital e fico muito feliz por ter ajudado a ela e outras pessoas. Aqui a família também, já a família que usa, algumas dores da coluna, das articulações e por aí. É maravilhoso aqui o X39, recomendo a toda a gente. E eu não Muito bem. acreditava, só que uma mãe aflita, olha, e uma mãe aflita faz tudo, tudo entre Era aspas, não é? exatamente, era Eu também. exatamente isso que eu ia dizer, Paulo. Olha, acima de tudo, muitos parabéns pela tua decisão, porque normalmente não é fácil uma mãe tomar uma decisão a este nível e tu foste efetivamente muito corajosa e eu só tenho que te dar os parabéns e permita-me que te diga que sim, tu estás muito mais jovem. Quando eu te conheci, tu Ah, estavas mais caída, mais apagadinha e hoje és uma mulher completamente diferente. Muitos parabéns e muito obrigado pela tua coragem, coragem acima de tudo, de colocar algo que parecia não ser nada e que efetivamente no princípio nós estávamos todos muito receosos. E tu foste uma mulher muito corajosa para tomar esta atitude e ainda eu, bem eu que a estava, tomaste. eu estava cheia de medo, não é? Porque carambas, depois os médicos vão perguntar, as enfermeiras vão perguntar. Eu estava ali às escondidas. Exatamente. Foi mesmo naquele início, não é? No início de 2024, ainda pouca gente conhecia. Agora não, agora esta última vez que ele foi fazer cirurgia, eu fui na maior, eu mostrava a toda a gente, sem problemas nenhuns, e mesmo enfermeiros, médicos, acharam estranho e até quiseram saber o que era, sem problemas. Eu sei que há médicos que se calhar não iam gostar de eu pôr ali coisas estranhas, mas eu arrisquei e olha, foi mesmo a melhor coisa que eu fiz. Eu acho que é quando uma mãe fica aflita, não é? E eu estava uma mãe muito aflita no dia dele ir E para os naquele cuidados momento intensivos. viraste leoa, não é? Eu acho que foi mesmo, e eu sempre achei que era uma pessoa mais pacata, mais Sem calma, dúvida. mesmo uma pessoa nestas alturas, olha, faz tudo Fizeste, por ele. e É fizeste isso. realmente e fizeste algo de extraordinário, porque tu acabaste com o teu testemunho por fazer que muita gente acreditasse no produto, e é óbvio que todos nós que fazemos parte desta estrutura estamos-te muito gratos por essa tua coragem, por a mulher de luta e guerreira que tu és. E olha, eu pessoalmente só tenho a dizer obrigado, muito obrigado por essa coragem.
eu acho que isto é uma cadeia, não é? Uma cadeia. E é também me ajudar. E eu agora também quero ajudar outras pessoas. Fico feliz por ter contribuído por isso. Mesmo muito, muito grata por ter Obrigado, ajudado algumas pessoas obrigado pela tua aqui da disponibilidade, nossa. Paula. Tá. Obrigado. Vamos então, Obrigada. agora, não podemos deixar só a Paula falar tudo e não falarmos com a Vitória, porque a Vitória é o exemplo crasso de uma pessoa que vê resultados em alguém e diz: Eu também quero experimentar porque eu também preciso dessa tecnologia. Vitória, dás-nos o prazer de conhecermos um pouco da tua história? Dó sim. Bem-vinda. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou Vitória Cruz. Eu sou angolana e tenho 60 anos de idade. Conheci o X39 numa sala do hospital. Estava o meu neto hospitalizado e eu era a pessoa que estava a fazer companhia. E nesta mesma sala também estava a Paula Vieira com o seu filho Afonso. Foi a partir daí que eu conheci o X39. Logo de primeira, agradeço muito a Paula porque ela teve muita paciência comigo. Ela foi mesmo insistente, porque ela falou-me do X39 em fevereiro, mas eu só comecei a usar em julho porque eu tive um certo ceticismo. Eu disse, uma curita dessas, o que é que me vai fazer? Eu que já venho doente desde 2013, ando de médicos em médicos, eu perdi sangue, fiz 3 tromboses, tive uma necrose na cabeça do fêmur, o meu rim esteve a entrar em falência. Tudo isso, o que é que esse adesivo me vai fazer? Mas Exatamente. depois, no momento da dor, em julho, quando eu fiquei com mais dores, não podia nem me levantar da cama, liguei para a Paula e disse: Paula, manda-me os adesivos. Como o lúpus, sei que o lúpus é uma doença autoimune e que não tem cura, eu vou experimentar. E que seja o que Deus quiser. A Paula mandou-me os adesivos e eu comecei a usar. No primeiro dia que eu usei o X39, passado alguns minutos ou algumas horitas, acho que foram mesmo minutos, comecei a sentir uma temperatura fora do normal. A Paula ligou para mim porque ela estava sempre a ligar para mim a saber como é que eu estava, se estava bem, se ainda continuava com as dores. Eu disse: Olha, Paula, acho que deste-me uma coisa que me vai matar, porque eu estou a sentir uma temperatura fora do normal que eu nunca senti isso. Ela disse: Olha, Vitória, não tires, porque isso deve ser o efeito que deve estar a fazer esse adesivo. Passado algumas horitas, passou este efeito, essa dor esse calor que eu estava a sentir. Usei aquele dia, no dia seguinte voltei a usar. Como eu não estava a sair da cama, no dia seguinte já nem me apercebi que já não tinha dores. Ao sair da cama nem reclamei, nem senti. Eu disse, opa, isso aqui deve estar a fazer alguma coisa. No terceiro e quarto dia, ao subir as escadas, já não tive dificuldades. Eu disse, oh Paula, eu acho que esses adesivos estão-me a fazer mesmo efeito. Já não estou com aquela dor, porque eu fui operada à perna esquerda, tenho uma prótese, e a dor que eu senti na perna esquerda já era mesmo parecidinha que eu estava a sentir na perna direita, porque o médico já me tinha avisado que eu teria que ser operada também a outra, a outra perna. Eu disse, pronto, vai ser agora que vou operar também a outra perna. Vitor, deixei de sentir aquela dor. E eu comecei a usar em julho. Em setembro fui fazer análises e os meus níveis voltaram à normal. Os parâmetros do lúpus eram de 10 a 140, os meus níveis foram para 109. Para os médicos, eles já consideram negativo. Em abril deste ano, voltei novamente a fazer a consulta de rotina que é de nefrologia e de reumatologia, os níveis foram abaixo de 1. O médico, ao fazer a leitura dos meus resultados, disse: Olha, Vitória, nós não temos classificação para esse lúpus, porque os parâmetros normais são de 10 a 140. Tu estás abaixo de 1, então não tem classificação.
Ok. Rui, eu saí daí maravilhada, gritava, eu agarrei a mão do médico, eu saí de lá feliz, feliz, feliz. Olha, diante de tudo isso que tem estado a fazer na minha vida, o X39, eu também já estou a ajudar pessoas. Fui Maravilha. para Angola, fiz 2 reuniões em Angola e o pessoal adorou, as pessoas aderiram, que já tenho estado a fazer compras, já estou a fazer inscrições e tenho estado a mandar para Angola. E Muito bem. neste momento eu mando um grande abraço para a minha gente, para a minha família, para os meus povos de Angola. E dentro em breve acredito que volto para fazer outras reuniões com a minha malta. Aquele abraço, beijinho para toda Angola. Isso mesmo. Muitos parabéns, Vitória. Eu também tive o privilégio de te ver chegar e deixa-me que te diga que tu estás completamente diferente. Se tu não dissesses que tens 60 anos, eu iria apostar nos 45. Eu não sei se os meus colegas de painel se concordam com esta minha atitude, mas tu estás muito, muito bem, Vitória. E olha, muito obrigado, porque o teu caso tem impactado dezenas e dezenas de vidas por Portugal fora e agora, como tu dizes e bem, também no exterior. E nós só temos também a agradecer-te pelo facto de tu teres tido também esta postura, esta coragem de fazer a diferença e efetivamente de procurares um melhor bem-estar. Porque eu acredito que o pensamento inicial tenha sido: olha, eu já experimentei de tudo, vou experimentar isto a ver o que é que acontece, e efetivamente acabou por dar o resultado que tu esperavas. É verdade. E foi mesmo. Eu disse, seja o que Deus quiser. Já fiz de tudo, desde 2013, andar de médicos em médicos e sempre na mesma, cada vez pior. Vitor, eu sentia-me muito, muito mal. Parecia que Imagino, estava a morrer. Eu francamente nem consigo descrever o que eu sentia. Era mesmo muito mal. imagino, Hoje sou mesmo outra pessoa e com imagino. força e vontade de ajudar outras pessoas. Ainda ontem alguém do Dubai ligou para mim porque viu o meu testemunho e já pediu que eu falasse com a irmã que está na Suíça e eu, desde ontem, que já estou a ajudar essa pessoa que está na Suíça, que é para também usar o X39. Que eles até ficaram de vir cá para o Porto para estarem comigo e ver e poder Comprovar, não é, pessoal? comprovar de facto, é verdade, o que está a acontecer comigo. Olha, Vitória, permite-me dizer uma coisa. Tu falaste aí numa coisa que eu acho que tem feito a diferença na vida de todos nós. Tu dissestes que seja o que Deus quiser. E eu acho muito sinceramente que isto, na vida de todos nós, tem feito uma grande diferença. Porque realmente o que Ele quer é que nós sejamos perfeitos e equilibrados. E isso tem-se refletido ao longo destes últimos 5 anos. Começou nos Estados Unidos este movimento, e nós, desde 2023, que iniciamos este movimento aqui em Portugal, e realmente tem acontecido exatamente isso. Tem acontecido um equilíbrio, e as pessoas que se dão o benefício de experimentar têm exatamente este mesmo resultado, esta mesma alegria, esta mesma juventude que nós estamos a ver aqui na cara da Vitória. Portanto, minha amiga, muito obrigado pela tua partilha e parabéns. E tu és realmente também para mim uma grande inspiração. Muito obrigado. Obrigada, Vitor. Muito obrigada mesmo pelo convite. Muito obrigada. Obrigado. Então a minha pergunta que fica para os demais é: e nós não conhecemos alguém que está a padecer do mesmo problema? Vamos então aqui só compartilhar mais uma vez a nossa página e dizer-vos que hum, existem algumas advertências que eu gosto sempre de deixar ficar. Os pets da LifeWave, como vocês perceberam, eles não se destinam a diagnosticar ou tratar, curar qualquer doença. Eles são para o uso de responsabilidade pessoal, e cada testemunho, como vocês perceberam, é um testemunho diferente para cada um de nós. A LifeWave não é responsável por nenhum destes testemunhos, e estes testemunhos são apenas descrições das experiências e resultados de quem utiliza os produtos da LifeWave. E é disto que nós estamos aqui a falar. Então, vocês já perceberam
como podem perceber, tem um site que é o thisisinfo.com, que está nas redes sociais e no Telegram também, onde vocês podem não só ouvir o testemunho da Paula, da Vitória, mas também das centenas de pessoas que já partilharam os seus testemunhos nestes sites, e vocês podem efetivamente procurar lá esta situação e falar-vos aqui um pouquinho de como é que nós podemos conseguir este produto. Já percebemos aqui que temos um grande produto, um excelente produto, e já percebemos outra coisa. Somos pioneiros. Nós hoje nesta sala estamos à volta, pai, de 100 computadores. Eu acredito que estejam entre 100, 120 a 130 pessoas, porque há muitas pessoas que estão com um aparelho ligado, mas estão duas ou três pessoas a escutar. E, como vocês perceberam, nós somos pioneiros. Portanto, nós temos aqui algo na mão em que a perspectiva é que nós temos um longo trabalho pela frente. Vocês acabaram de ouvir o que a Vitória disse. A Vitória disse: eu já falei com uma amiga que está em Dubai para ajudar uma irmã que está na Suíça. Meus amigos, nós somos muito poucos ainda a partilhar este benefício, este patch. Nós precisamos da ajuda de todos vocês. E como dizia um grande amigo meu, 2 olhos, uma boca e 2 braços, nós precisamos sempre, e se vocês são muito bem-vindos. Então, a empresa tem uma forma de distribuição que é um modelo diferente, que é o marketing multinível, e só para vocês perceberem, nós temos 5 formas de ganho. As pessoas podem adquirir o produto com a pessoa que efetivamente lhe apresentou e convidou para estar nesta apresentação, mas todas aquelas pessoas que querem fazer de uma forma comprometida e dizerem assim: não, eu quero participar neste vosso movimento, nesta vossa corrente, e quero fazer parte das pessoas que partilham também diariamente e poder ajudar uma pessoa mais cada dia que passa. Então a empresa presenteia-nos com 5 formas de ganho neste momento: vendas da loja online, que é a loja que nós ficamos quando nos inscrevemos, um lucro na venda direta, bónus de entrada de produto. Sempre que alguém se inscreve na companhia, nós vamos receber, por mérito, vamos receber um pequeno bónus desse produto que é divulgado, porque basicamente nós temos que perceber que aqui nós ganhamos alguma coisa porque há circulação de produtos. Há também os bónus de ciclos binários, que é um bónus que sempre que os produtos são gerados na equipa, vão fazer um determinado volume, e esse volume de produtos vai gerar um ciclo binário e nós vamos receber também uma comissão. E depois, para algumas pessoas que chegam aos patamares de liderança, começam a receber o bónus de liderança exatamente por estarem a ajudar a sua equipa a atingirem todas estas formas de ganho também. Então, nós acabamos por perceber que nós podemos começar este nosso novo empreendedorismo com uma inscrição muito simples de apenas 29,52€. Isto até, falando assim desta forma, é ridículo nós estarmos a falar num valor de 29,52€ para tudo aquilo que nós podemos ganhar e para tudo aquilo que na perspectiva do futuro nós podemos efetivamente conseguir. Então, existe uma subscrição anual, nenhum tipo de obrigação. A pessoa, mesmo que se inscreva com este pacote starter, não vem nenhum produto, mas também não tem nenhum tipo de obrigação, nem de venda, nem de compra, e pode usufruir de benefícios de 35% a 50% quando começa a adquirir os produtos. Depois, já percebemos que temos aqui 5 razões para poder recomendar. A recomendação é uma coisa que nós fazemos no nosso dia a dia. Quem de nós já não recomendou um livro? Quem de nós já não recomendou um filme? Quem de nós já não recomendou um restaurante? E a minha pergunta é: vocês receberam alguma coisa quando foram comer a um restaurante em que esse restaurante teve lá 5 ou 6 pessoas a almoçar ou a jantar e foi-vos dada alguma compensação por isso? Muitas vezes nem sequer uma sobremesa vos oferecem. Portanto, aqui nós temos exatamente esta vantagem, que nós, ao recomendarmos, nós estamos a ganhar alguma coisa com isso, e isso não é nada que seja transcendente, porque todos nós merecemos ganhar por aquilo que recomendamos de bem, ok? Então nós percebemos que nós temos aqui um produto que transforma vidas,
tem resultados imediatos, sem concorrência, somos pioneiros e o plano de compensação é incrível. Então, falando-vos aqui também na parte dos eventos, quero vos dizer que nenhum de vocês estará sozinho a percorrer este caminho. O vosso patrocinador ou a pessoa que vos convidou para hoje, para esta apresentação, é a pessoa que quer que vocês tenham sucesso em todo o percurso. Existem eventos online, como este que nós estamos a fazer aqui agora. Então, não se esqueçam também que nós temos eventos presenciais que vão acontecer já no próximo dia 15 de outubro na Quarteira, no dia 18 de outubro em Torres Vedras, também no dia 18 de outubro na Guarda, 19 de outubro em Viseu e no dia 24, 25, 26 de outubro a transmissão em direto da Convenção da Califórnia. E na próxima semana alguns de nós já vamos todos para Los Angeles para estarmos no grande evento da companhia. E eu prefiro sempre os eventos presenciais. Portanto, é muito bonito nós fazermos estes eventos online, porque no conforto da nossa casa nós conseguimos chegar a mais pessoas. Mas, amigos, eu vou-vos dizer uma coisa: vocês não acreditam no poder de um evento presencial. Vejam onde é que vai acontecer o próximo, perto da vossa localidade, e apareçam lá. E se eu estiver lá, eu terei o imenso prazer de vos poder dar um grande abraço e agradecer-vos o facto de vocês terem estado aqui comigo esta noite a ouvir-me. E olha, um grande beijinho para as nossas meninas Paula Vieira e Vitória Cruz, e um grande abraço para todos vocês que estiveram aqui connosco. Muito obrigado a todos. A pessoa mais importante para vocês hoje é a pessoa que vos convidou para esta apresentação. E permitam-me que eu deixe aqui uma frase final, que eu sei que muitos de vocês neste momento estão no meio da ponte e não sabem para que lado é que vão ir. Mas, meus amigos, a indecisão é a maior ladra de oportunidades. Boa noite a todos, um abraço à Guima e fiquem com Deus.